Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. Últimas 2 semanas, o número de países com casos confirmados da doença triplicou e disse que atualmente há mais de 118 mil casos de coronavírus pelo mundo. Segundo ele, por causa do avanço rápido da doença e também do avanço do número de mortes provocadas pela doença, é necessário, portanto, que a Organização Mundial da Saúde declare a situação como uma pandemia. Com a chegada do novo coronavírus, o mundo inteiro precisou se reinventar. Atividades como idas ao restaurante ou frequentar casas de shows precisaram ser contidas. O Brasil e o restante do mundo entrou em isolamento social. E alguns âmbitos precisaram ser transformados, como o caso das aulas. Nossas equipes de saúde, verdadeiros heróis, estão no limite e se esforçam para acolher a todos da forma mais digna. É necessário diminuir a circulação de pessoas urgente para evitar que mais e mais cearenses sejam contaminados e corram o risco de precisar de um leito e não conseguir. Sei do drama de quem tem seu negócio afetado pelas medidas de isolamento, mas essa é, neste momento, a única medida apontada pelos especialistas para frear esse avanço. Algumas medidas mais rígidas de isolamento precisam ser tomadas nos próximos dias. Saindo do método tradicional com alunos e professores em sala de aula, o sistema de ensino aderiu para dar continuidade ao processo educacional à modalidade de ensino à distância. A maior dificuldade que eu senti foi a questão de saber dominar as ferramentas do online, né, as plataformas que os professores usam para poder dar aula, certo? Então, assim, eu não tinha prática, então eu não sabia, então eu tive que aprender. E ao mesmo tempo que foi ruim, porque quando a gente não sabe uma coisa, a primeira coisa que a gente pensa, a gente se desespera. Mas foi bom porque hoje eu já domino praticamente muita coisa tecnológica. Então isso foi um ponto positivo que me ajudou. Outra coisa também é a questão da atenção dos alunos, né? Pelo fato de ser online, deles estarem em casa, né? Já de ser assim um problema, né? Estar em casa em relação ao ensino. Então, essa parte da atenção dos alunos eu senti falta, né? Porque eles estão ali num meio que tudo desperta eles, né? Então a aula tem que ser bastante dinâmica, didática, para realmente prender e chamar a atenção do aluno, porque senão a aula acaba ficando chata, né? Maçante, e aí tanto pra gente quanto pro próprio aluno, certo? Então, para mim, essas foram as maiores dificuldades. Foi a questão de aprender a mexer em um novo mecanismo, né, que eu não sabia, e esse domínio de sala de aula, né, saber dominar a atenção dos alunos, saber fazer com que os alunos voltem a atenção para aquilo que eu tô dando, no caso, certo? E com relação aos alunos, a dificuldade que eu percebi, né, que eu vinha percebendo neles, era a questão do entendimento, né? Muitos, por estarem um pouco dispersos, às vezes acabavam não entendendo algum determinado assunto, né? Que já tinha sido passado várias vezes. Então, assim, o professor, nessas horas, ele tem que ter bastante paciência, ele tem que ter bastante controle para que o aluno entenda aquela matéria, certo? Então, assim, a paciência é fundamental. Alguns alunos também que não tinham tecnologias para ter o ensino remoto, né, também foi difícil, porque ao mesmo tempo que a gente precisa passar esse conteúdo, né, e o aluno precisa aprender, como é que eles vão fazer isso se eles não têm meios para que isso possa ser possível, né? Então, o que a gente vinha fazendo o que a gente podia fazer, né, era bater uma xerox de um livro, de um TD, tentar assim ao máximo fazer com que aquele aluno não saísse da escola, ou não se sentisse
tão à vontade para estar, né, assistindo aula devido a não ter tantos recursos, certo? Então, assim, a gente estamos tendo que nos adaptar a esse novo método, né, essa nova dinâmica. Então, tudo que a gente trouxer para poder acrescentar, para poder melhorar, principalmente a vida do aluno, principalmente desse que não tem tantos recursos, a gente está fazendo, certo? E foi utilizando de mídias e ferramentas virtuais como Google Classroom ou Teams, Aluno Online, que educadores e educandos tentaram lidar com a dificuldade que a Covid-19 trouxe aos anos letivos. O ensino EAD para mim, durante esse período de pandemia, né, é que foi proibida reuniões presenciais, contatos físicos, óbvio, para evitar a contaminação do vírus, foi bastante dificultoso para diversas pessoas e principalmente para aquelas que não tinham acesso à internet. Né, a história do EAD, historicamente, ele popularizou-se na era tecnológica, como uma forma de flexibilização dos estudos, né, para aquelas pessoas que trabalhavam e também estudavam. E assim elas poderiam acessar os seus conteúdos, as suas matérias, em qualquer dia e em qualquer horário. Mas é muito difícil da gente pensar e apontar vários defeitos no ensino EAD, enquanto tem pessoas que simplesmente não têm acesso, não possuem um celular, um notebook, um computador e muito menos internet em diversos locais do nosso país. Principalmente pensando nesse ponto, o Brasil, de tamanho continental, e que para as pessoas tem internet de forma facilitada e para outras não, é muito triste a gente ver que em diversos locais isso falta, né? Pessoas não têm acesso de forma facilitada à internet e também não têm acesso de forma facilitada aos meios digitais. Voltando para minha experiência pessoal com EAD, que é uma forma de estudar, mas para mim não é de uma forma clara e abrangente, comparado com estar ali presencialmente com os professores. A minha relação com eles não mudou muito durante a pandemia, eu continuo tendo contato com eles, mas nada que se compare a estar presente ali cara a cara, olho no olho, né, que é uma forma mais fácil de você aprender, dialogar e questionar, tanto com os profissionais, tanto também com os alunos. E outro ponto a ser observado é que eu sinto que essa relação dos aplicativos do ensino EAD para os professores tem sido de forma pouco demonstrada. O retorno dos conteúdos para os professores tem sido pouco demonstrado porque às vezes os alunos estão ali no aplicativo e a gente só vê as carinhas, às vezes eles não ligam os microfones, preferem falar pelo chat. Então, eu como aluna, eu percebo que também essa relação é um pouco dificultosa para os professores. Essa falta de contato físico com todas essas partes, né, faz com que o aprendizado de todo mundo caia. Né? A gente não vai estar ali naquela sala de aula, aquele contato físico, aquele contato visual, no ambiente preparado para estudar. Então, estando em casa é muito mais confortável, tem várias distrações e o ensino não fica tão focalizado, né? A gente perde a atenção muito mais fácil. Partindo desse ponto, eu creio que os professores devem estar tendo muito mais paciência para passar os conteúdos, para retomar os conteúdos também, e também da parte dos alunos que querem buscar um entendimento mais claro e objetivo, deve estar sendo um pouco mais difícil. Eu espero, né, e todos nós esperamos que quando tudo isso passar, a gente possa retomar um pouco nessas matérias que a gente não aprendeu de forma tão profunda nesse período. A falta de acesso às novas tecnologias, o desafio ao aceitar o novo método e também a escassez de recursos são aspectos que estão cada vez mais presentes no dia a dia de alunos, entre crianças e adolescentes, além dos profissionais de educação. Eu sou a prova viva de que é possível sim ser aprovado no curso que você sempre almejou e na faculdade que você sempre quis. Durante o ano passado, eu tive uma brilhante ideia de fazer uma vaquinha pela internet. E muitas pessoas me ajudaram, inclusive a maioria foram professores. E eu agradeço muito a todos os professores que puderam me ajudar. Eu consegui, graças à vaquinha e às pessoas que me ajudaram, consegui comprar um notebook no final do ano passado. Ou seja, por mais que eu tenha comprado essa ferramenta, a minha preparação para o Enem foi somente por um celular simples. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu nunca medi esforço, por mais que eu tenha usado somente o celular. Eu sempre acreditei no poder da educação.
Já dizia Nelson Mandela, a educação é a melhor arma que se pode usar para mudar o mundo. Eu acredito muito nessa frase de Nelson Mandela. E acredito também no poder que a educação pode trazer na vida de muitos. Outro ponto que eu queria deixar bem claro é que eu tinha acesso à internet. Por mais que eu não tivesse um notebook, na minha casa tinha um Wi-Fi. A dificuldade que eu tinha era somente de não possuir um notebook, a fim de melhorar os meus estudos. E o que eu aprendo com isso é que, por mais que as dificuldades sejam grandes, você não precisa desistir. Você precisa falar para você mesmo: eu vou conseguir, assim como o Davi conseguiu. E eu sou uma prova viva. Estou aqui para dizer que eu fui aprovado, estudando somente por um celular. Considerando o atual contexto no qual a gente se encontra, acredito que o ensino remoto tenha sim propiciado a maior aproximação entre professores e alunos, né? Considerando a impossibilidade de haver um encontro presencial. Por outro lado, acredito que o ensino remoto tenha um forte impacto sobre o nosso sistema de ensino brasileiro, que sempre foi muito decadente, né? Tem uma série de questões aí que precisam ser aprimoradas no nosso sistema de ensino. Então, se antes, presencialmente, já havia uma dificuldade para o aluno se concentrar e atingir boas notas, quem dirá agora, no momento em que os professores não podem acompanhar diariamente, de uma maneira mais detalhada, os alunos, né? Não podem guiá-los e orientá-los da maneira que faziam antes. Então, nosso sistema de ensino, que já passava por inúmeros problemas, se torna ainda mais decadente. Então, acredito que o ensino remoto tem trazido, sim, facilidades, mas a longo prazo pode tornar o nosso sistema de ensino brasileiro ainda mais penoso. É uma questão aí que precisa ser avaliada. Instituições de ensino público e privadas suspenderam as aulas. Desde então, atividades escolares continuam acontecendo, mas no ambiente virtual, o que tem gerado uma dinâmica de trabalho que a maioria dos professores não estava familiarizada, ocasionando uma série de desafios para os docentes. Digo a vocês que não foi nada fácil. Foram novos desafios diários, alternando a dinâmica da escola totalmente, e que veio tantas dificuldades e tantos desenvolvimentos, benefícios e probleminhas, mas que aos poucos a gente vai superando. Foi uma novidade para nós professores, para os alunos e para a família, mas creio que teve um laço muito grande, pois nós invadimos a casa dos alunos, e essa invasão foi benéfica, porque assim nós estávamos ali criando um laço familiar com eles, que era totalmente diferente. Às vezes a gente não chegava nem a conhecer a família dos alunos, e com essa pandemia a gente passou a conhecer todos, do animal de estimação, a vovó, aquela mamãe que não tinha tempo de ficar com o filho e a avó participa, ou aquele tio, ou aquele pai, e isso foi nos ajudando mais ainda. Passamos a usar plataformas digitais, então para eles se adaptarem foi bem fácil. Certo que não foi para todos, Tem aqueles que tiveram muita dificuldade, mas com plataformas digitais, o WhatsApp foi um meio que nos ajudou bastante, certo? Ocupando a maioria da nossa parte do tempo, manhã, tarde e noite, mensagens, correções de atividades, mas algo que a gente tinha aquele contato direto, particularmente com aquele que a gente quer falar, citando aquele probleminha que aquele aluno tem, aquela dificuldade que aquele outro tem. E isso vem nos ajudando diariamente. Hoje a gente está no ensino híbrido, em casa, aquele que está em casa, aquele que está na escola. Se a gente se adaptou, se a gente melhorou, o professor não, a gente sempre sabe, o professor nunca deve parar, nunca deve se estacionar. E essa pandemia foi a prova disso, que com qualquer dificuldade, o educador vence e consegue romper todas as barreiras para
conseguir seu objetivo. É inegável que o campo educacional tem passado por mudanças repentinas mais precisas. Em decorrência da Covid-19, alterações precisaram ser impostas tanto no ensino superior quanto no ensino básico a professores e alunos, e ficam cada vez mais claros os impactos causados ao nosso sistema de ensino. O que temos é a certeza de que a educação não será a mesma após pandemia e a esperança da volta do ensino presencial.